E aí, galera, de boa? Aqui é o Luiz e eu vim trazer uma palavrinha pra vocês, mais uma das palavrinhas semanais, e hoje é com o pai aqui. Joga a palavra do peito do pai que hoje nós vai falar. O tema de hoje que eu vou falar é sobre o reino de Deus. Esse é um tema que tem ficado bastante no meu coração esses últimos dias, porque eu tenho pensado muito sobre o que é o reino de Deus, sobre o reino de Deus e sobre o que fazer no reino de Deus. Porque daí a gente tem muitas coisas que podem englobar. Quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa no que a gente tem que fazer, a gente pensa no que faz parte do reino de Deus em si. Então, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa muito em coisas celestiais e etc. Só que eu vim aqui trazer uma coisa mais simples, uma coisa mais de atitude e ação em si. Porque quando a gente está em Cristo, tudo é diferente, tudo muda, tudo é renovado, entendeu? Então, com esse ponto, o que eu quero trazer? Que se antes você fazia uma coisa, agora você já não faz mais. Então, meio que o reino de Deus, ele te traz para um ponto onde você muda a sua atitude, onde você começa a zelar daquilo que você não zelava antes, você começa a ter mais responsabilidade. Porque muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus é um negócio que, tipo assim, nossa, Deus é muito bom, né? Então, ele ali, ele aqui, eu ali, e eu vou adorar ele dali, e ele dali. Tipo, longe, tá ligado? Tipo, se Deus é bom, ele me ama e é isso que importa. Só que não, quando você tá em Cristo em si, você adora ele e etc, porque você tem que adorar ele porque ele é o rei, ele merece. Só que também ele traz um ponto pra gente de responsabilidade com tudo. Se a gente for ler o livro de Provérbios, por exemplo, a gente vai ver 1 milhão de conselhos, 1 milhão de coisas diferentes que a gente tem que fazer, que a gente, entendeu? Que ele já aconselha pra gente fazer. Aquilo lá não tá ali à toa, é porque ele quer que nós, cristãos, nos modifiquemos e nos aprendamos mais todos os dias. Por isso que a gente tem que ter a leitura diária da Bíblia também. Mas o que eu quero dizer aqui é que em relação ao reino de Deus, que muitas vezes a gente só pensa em umas coisas muito superficiais, que a gente recebe e a gente não dá nada. Só que o reino de Deus é totalmente o contrário. Ele se alegra quando a gente dá sem querer nada em troca. Por quê? Porque agora eu vou ler um versículo para vocês, que é Mateus capítulo 6, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando ele fala disso, ele não fala que coloque primeiro o reino de Deus e, nossa, eu vou ganhar um carro, vou ganhar uma casa. Não, ele fala que essas coisas serão acrescentadas para vocês, serão acrescentadas coisas do reino dos céus. Não serão acrescentadas nada dessas coisas terrenas, serão acrescentadas coisas do reino na sua vida, entendeu? Então, o que a gente busca com isso? A gente busca modificação, a gente busca a gente busca um novo homem, a gente busca mudar. Então a gente muda em humildade, a gente muda em generosidade, a gente muda em muitos quesitos, porque o que compõe um cristão, o que a gente vai pensar? É que muitos pensamentos que a gente tinha antes mudam também. A gente tinha preconceito em relação a algumas coisas, a gente muda também, porque a gente tem muita tendência a, por exemplo, meu Deus, uma pessoa fez tal coisa comigo, eu vou fazer pior ou igual. Só que o reino dos céus, ele não ensina isso pra gente. Ele ensina pra gente a dar a outra face. Ele ensina pra gente que quando alguém vem e faz uma coisa de ruim pra gente, a gente retribui com o bem. Porque se a gente retribui com o mal, a gente só tá continuando um ciclo que não vai ter fim. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que ser a diferença nesse mundo. A gente tem que fazer o diferente aqui na Terra. Então quando ele fala desse versículo, ele quer dizer que as coisas dos céus lhe serão acrescentadas. As coisas que já estão do reino dos céus, as coisas que Deus ele quer para sua vida, não as coisas que você quer, não é sobre os seus planos. Como fala lá em Provérbios também, o coração do homem pode criar planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, em relação a planos, características, em relação a caráter, tudo vai ser modificado e tudo vai ser moldado quando você coloca o reino dos céus em primeiro lugar. Você quer ser uma pessoa melhor? Priorize o reino, coloque o reino em primeiro lugar. Um cristão, ele é composto por palavra, o que ele fala, ele cumpre. O cristão, ele é composto por generosidade, ele corre atrás das pessoas. Por quê? Porque ele é diferente, ele mudou. Porque as pessoas precisam ver em você uma diferença nova, eles não querem ver em você algo que você já era. Por quê? Senão eles não vão enxergar Jesus em vocês. Para eles enxergarem Jesus em você e para você querer que eles conheçam verdadeiramente quem é Jesus e o que ele fez e transforma na sua vida, eles precisam ver essa mudança, não precisam ver o que você era antes. Você vai continuar tendo a mesma personalidade, Deus te criou para ter essa personalidade, só que você vai mudar o seu caráter. O seu caráter é mudado.
Só que você continua sendo quem você era. Você continua gostando das coisas que você gostava. Você tem a mesma personalidade. Só que o seu caráter agora é diferente. O que era normal pra você antes, o que você normalizava muitas vezes, você não vai mais normalizar, porque é uma questão de valores e caráter que Deus ele muda e modifica na sua vida. Então, esse é o ponto do reino de Deus. O reino de Deus ele te ensina a colocar zelo nas coisas, ele te ensina a ir atrás de pessoas, a pregar a palavra. O que compõe o reino dos céus é muita coisa, é adoração, pregação. Então você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a ir na igreja. Muitas vezes a gente tem o preconceito de falar, não, eu não vou pra igreja porque eu sou a igreja, mas não é assim, entendeu? Você até pode ser igreja, você pode fazer parte da igreja, só que você precisa ir num tempo para você estar em comunhão com seus irmãos. Isso fortifica a sua fé. E se você quer se aproximar de Jesus, você precisa ir estar indo na igreja para você se fortificar. Lá onde tem palavra que às vezes você precisa escutar e Deus quer falar com você. Lá você vai ter amigos, você vai ter um ciclo de pessoas que vai estar ao seu redor para te aconselhar, para te chamar para sair. Você precisa estar perto dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que te influenciam. E se você quer ficar perto do reino do céu, se você quer se aproximar do Senhor, você tem que mudar isso. Você não pode falar assim, estou perto do Senhor e fazendo o que eu fazia. Isso não faz sentido. Você precisa estar perto de pessoas que te levam para perto. Você precisa estar perto. Você precisa estar consumindo Jesus o tempo todo. Jesus, ele quer que você esteja consumindo ele o tempo todo. Porque esse mundo é uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. E a gente precisa estar fortalecendo ela a todo momento. A gente fortalece ela exatamente na igreja, exatamente estando em comunhão com irmãos. A gente tem que pensar em Jesus o tempo todo. Porque a sua carne não vai querer isso. Só que se você realmente fala que Deus é seu soberano, é seu Deus, você precisa mudar. Você precisa ir atrás dessas mudanças. Você precisa, entendeu? Estar perto de pessoas que vão te mudar. Esse é o melhor jeito de fazer. Leia livros cristãos, leia a Bíblia, principalmente a Bíblia. Lá vai te aconselhar tanto. E é a forma de Deus falar com você. Deus ele fala com você o tempo todo na Bíblia, te aconselha. Lá é o manual da vida. Lá é o manual da vida. Lá você não vai ler e vai sair da mesma forma. Você vai aprender coisas novas todos os dias. Eu que leio a Bíblia é o quê? Há 2 anos, mais ou menos, até hoje eu leio a Bíblia e eu vejo coisas que eu não entendia antes. Às vezes um versículo igual que você leu 1 ano atrás vai ser diferente para você hoje, porque Deus ele fala diferentes coisas para você, as experiências da sua vida mudam, sua cabeça muda. Então você precisa estar atento a isso, você precisa estar na sua leitura diária da Bíblia todos os dias para Deus falar com você. Você precisa estar em comunicação com Ele constante, que no caso é na oração. Então a gente precisa estar nesse processo para a gente estar se fortalecendo espiritualmente, estar priorizando o reino dos céus, priorizando as coisas que o reino dos céus fala e prega. Jesus ele veio para falar do reino dos céus. Tudo é sobre o reino dos céus e sobre Jesus, sobre Deus, sobre essas coisas. Essa terra ela não importa. A verdadeira importância que você tem que colocar na eternidade, que é exatamente o reino dos céus. Então, gente, essa é a palavrinha. Muito obrigado por me escutar aí. Até semana que vem. Dá like! Quer dizer que você tá vendo todos os vídeos, não se inscreveu e não deu like até agora? Você tá errado. Você tá errado. Tá errado agora. Você vai dar like agora e vai se inscrever. Dá like. Você vai acompanhar todo mundo que tá pregando. Vai se converter desviado. Né?